Olá, nesse vídeo eu vou falar: a menopausa tem razão de ser. Se você está chegando aqui agora, pode ser que você vá entender esse vídeo se você tem alguma curiosidade, lê alguma coisa sobre a evolução das espécies, genética, e tem algum entendimento sobre a menopausa. Se não for o seu caso, sugiro que você pause esse vídeo, salve e assistir mais tarde, clica no primeiro vídeo desse livro, que é o prefácio, e aí você assiste desde o início, certo? Se você tem algum conhecimento sobre menopausa, genética, evolução das espécies, talvez você vai achar interessante esse vídeo, então fica aqui. Se você não me conhece, o meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação, atendo adolescentes e adultos sobreviventes de famílias tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior. O livro que eu estou trazendo aqui, esse vídeo, faz parte de uma série de vídeos do livro O Cérebro e a Menopausa, escrito originalmente em inglês pela doutora Lisa Mosconi, em 2024, traduzido para o português e publicado no Brasil no mesmo ano. E trago aqui este capítulo, que é uma investigação bastante interessante. Eu, particularmente, me interesso por evolução das espécies, pela genética, pelas questões biológicas, e gosto dessa provocação que a doutora Lisa Mosconi traz aqui, que é: a menopausa é um acaso do destino ou um processo proposital? Então, o que minimamente a evolução da espécie vai trazer para a gente é que, para ela acontecer, precisa que sejamos férteis para passar os genes para frente através do acasalamento, da reprodução e nascimento e tal. E aí, quando a gente olha para a menopausa, mulheres param de ficarem férteis, toda aquela confusão dos hormônios, e aí estamos, por exemplo, neste momento, com mulheres aqui no Brasil, vivendo até, dependendo da situação, 80, 90 anos. Ué, gente, mas e aí? Ela não é fértil mais, não acasala, não reproduz, como é que pode isso? E aí o que a doutora Lisa Mosconi vai dizer é que tem alguns cientistas, pesquisadores, trazendo algumas possibilidades, e ela vai fazer uma provocação assim: se começarmos a pensar fora da caixa, como tantas pessoas deveriam ter feito quando se trata da saúde da mulher, uma hipótese alternativa começa a se formar. E se as forças evolutivas também estiverem por trás da menopausa, mas dessa vez favorecendo as mulheres? E aí, o que a doutora Lisa Mosconi vai trazer para a gente, que também foi trazido pela doutora Mary Claire, no livro anterior que eu gravei, que é A Nova Menopausa, que é o seguinte: existem aí algumas pesquisas levantando uma coisa chamada hipótese da avó, com algumas pesquisas que foram feitas com grupos caçadores-coletores, onde foi visto uma coisa que nem era a intenção. A intenção dessa pesquisa foi uma pesquisa feita pela Kristen Hawkes, professora de antropologia da Universidade de Utah, que reuniu uma equipe para estudar extensivamente os Hadza, um grupo étnico de caçadores-coletores modernos que vivem no norte da Tanzânia há milhares de anos. O foco inicial da pesquisa era a alimentação, porém, com os resultados, eles viram ali, acharam um padrão. Então, tem essa hipótese da avó, que é mais ou menos o seguinte: no grupo de caçadores-coletores, o que se tem é minimamente ali o casal e um filho, e aí quem fica responsável por fazer a caça, buscar os alimentos, em geral são os homens, mas em alguns momentos também as mulheres precisam sair. Só que quando essas mães precisam sair, os filhos ficavam expostos, certo? E aí ela tinha que tomar essa decisão: ou a gente come
hoje esse filho fica vivo, mas a gente está com fome, e essa hipótese da avó é que a avó começa a sair para buscar alimento e, junto com o pai dessa criança, mantém essa engrenagem de vida, de proteção, de segurança, funcionando e provendo ali com alimentos. Então, essa é uma das bases para se falar da hipótese da avó. Ela também traz, e aí, claro, que se isso foi acontecendo, as mulheres pós-menopausa ficando vivas, fazendo parte dessa engrenagem para manter a vida, a alimentação, a segurança, a natureza entende, opa, adaptação aqui, vamos fazer uma adaptação genética para manter isso funcionando, porque isso está permitindo a evolução da espécie, certo? Então, tem essa possibilidade. Uma outra coisa que sustenta isso é a pesquisa com baleias assassinas, onde as baleias fêmeas se mantêm vivas pós-menopausa, um dos poucos grupos de animais, de mamíferos, que a fêmea fica viva após menopausa, como hipótese para não concorrer com noras e filhas, as jovens, no processo de reprodução e acasalamento, e os netos e os filhos, as filhas sendo cuidadas pelas baleias avós, e como isso tem ajudado também no processo de evolução de espécie das baleias assassinas. Então, esse é um exemplo que ela vai trazer aqui para refutar essa hipótese da avó, mas que ainda é isso, né? São poucas pesquisas, e se você assistiu o capítulo Neurosexismo, você já está entendendo, né, que a pesquisa com fêmeas, com mulheres, saúde da mulher, é muito tímida, tem pouquíssimos dados, então tudo aqui que é trazido ainda é num lugar bastante hipotético, são estimativas, são possibilidades, e isso é muito importante, porque só da gente poder abrir a mente para pensar nessa possibilidade, não aceitar o que é dado para a gente como, foi um equívoco da natureza, virou destino. Sabemos que a natureza não brinca, né? Minimamente, quem estuda sobre a evolução da espécie sabe que tudo tem uma razão de ser. Inclusive, vou deixar um episódio aqui que eu gosto bastante, da Rádio Escafandro, que é um podcast, que tem um episódio antigo até, que é o Manual Evolucionista. O Manual Evolucionista da Vida Amorosa, alguma coisa assim dos animais, e tem uma hipótese lá que é dos filhos sexy. Então, se você se interessa por esse assunto, acho que você vai gostar. Eu gosto bastante desse episódio, já reescutei algumas vezes, para a gente poder entrar em contato com algo que eu acho que amplia esse lugar para além da evolução da espécie nesse lugar meio rígido, né, de tem que acasalar, tem que reproduzir, e aí nasce, e assim, aí passa os genes para frente, como se fosse uma coisa rígida mesmo, né? Eu acho que quando eles trazem a hipótese dos filhos sexy, é muito interessante olhar pela perspectiva do que os antropólogos trazem ali no episódio. E corrobora bastante, na minha opinião, aqui, quando começa a levantar essa hipótese da avó, quando se trata de por que as mulheres ficam vivas depois de entrarem na menopausa. E aí, quando a gente vem para o tempo moderno, para os momentos modernos aqui, que a doutora Alissa também vai trazer, é muito comum encontrar mulheres avós, sendo biológico ou não, mulheres mais velhas, que estão sustentando, de alguma forma, algumas famílias, porque ela, sei lá, tem uma casa própria, tem uma aposentadoria, que possibilita, por exemplo, filhos casados ficarem um tempo por perto, apoiando com os netos, e às vezes até financeiramente, como possibilidade do crescimento desse casal para ir ter uma vida independente, autônoma. Então, isso também pode trazer esse lugar de uma hipótese da avó. E como mulheres mais velhas podem ser importantes para as mulheres mais novas.
em termos de orientação, em termos de cuidado, seja com laços consanguíneos ou não. É um vídeo bem curtinho, é um resumo bastante simples, não é o meu assunto de domínio, apesar de eu gostar bastante. Se isso mexe com você, eu sugiro fortemente que você adquira esse livro, leia esse capítulo, tem muito mais dados. Eu fiz um resumo bastante superficial, porque não acho que ele seja um tema tão importante aqui para as mulheres que chegam aqui para entender sobre a transição menopáusica por esse viés do funcionamento do cérebro. Acho que tem uma escala de prioridades e é compreensível, porque essa sensação de que... Sensação não, essa realidade de que a gente tem poucos profissionais que, de fato, sabem lidar com a transição menopáusica, tendo essa lente do cérebro, ainda é uma novidade para muitas mulheres. Então, é compreensível que o conteúdo desse livro, outros elementos aqui, tenham muito mais prioridade e urgência do que exatamente entender a questão genética de evolução da espécie. Me conta o que você achou, já tinha pensado sobre isso, por que será que as mulheres ficam vivas depois da menopausa? O que achou da hipótese da avó? Conhece algum outro estudo, alguma outra hipótese? Traz para a gente aqui nos comentários, eu vou gostar de ler, acho que outras pessoas podem se beneficiar também. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Toda segunda, às 7 da manhã e toda sexta, às 18 horas, tem vídeo novo. Deixa o seu like. Assim, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, o algoritmo vai entregar para mais pessoas. Deixe seu comentário, compartilha com alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.